Fala galera, beleza? Neste vídeo vamos aprender a respeito da nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia normal, que dão toda a base para a gente conseguir dar todos os nomes para os compostos orgânicos. Bem, hidrocarbonetos, gente, são compostos que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Eles vão compreender os chamados alcanos, que são chamadas também parafinas, muitos deles encontrados dentro do petróleo, os alcenos, que são aqueles também chamados de olefinas, os alcinos, vários compostos cíclicos e também compostos aromáticos, que são todos presentes no petróleo, também tem no carvão, muito aromático. No gás natural nós encontramos também alguns alcanos e alcenos e assim por diante. Por isso muitos deles são inclusive, conforme vocês já observam aqui, utilizados como combustíveis. Muito bem, a nomenclatura desses hidrocarbonetos de cadeia aberta segue uma estrutura bastante básica, que é o seguinte: coloca-se inicialmente um prefixo, sendo que esse prefixo se refere à quantidade de carbonos que tem na cadeia. Como usualmente as nomenclaturas não passam de 10, a gente vai abordar apenas de 1 até 10. Bem, se houver apenas um carbono, nós vamos adicionar o prefixo met, que nada tem a ver com, mas é o prefixo utilizado. Se houver 2, et. Se houver 3, prop. Se houver 4, but. Se houver 5 em diante, aí é um pouco mais fácil porque associa com a gente com outros números, com nomenclaturas desses números que aparecem no dia a dia. 5 vai ser pent, 6 vai ser hex, 7 vai ser hept, 8 será oct, 9 non e 10 dec. Depois do prefixo entra-se uma estrutura intermediária chamada de infixo. Esse infixo depende aí do tipo de ligação que está presente. Se for ligação do tipo simples, nós vamos colocar o infixo an. Se for dupla, en. E se for tripla, in. Por fim, adicionamos um sufixo que vai se referir ao tipo de função. Como neste vídeo estamos trabalhando apenas com os hidrocarbonetos, utilizaremos sempre o mesmo sufixo, porque é a mesma função, que é o "o" no final. Muito bem, comecemos então. Quantidade de carbonos nessa cadeia, começando pelo primeiro 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pent, então vou escrever aqui. Este é o pent. As ligações são todas do tipo simples, pois, portanto, pen coloca o an, fica pentano, e todos eles terminarão em o, portanto, esse é o pentano. No de baixo, nós temos apenas dois carbonos met, et. Temos ligação do tipo dupla aqui, ligação do tipo dupla é en, e aí todos eles terminados em o, nós temos, portanto, o eteno, um alceno, por ter uma ligação do tipo dupla, enquanto o primeiro é um alcano, por ter uma ligação do tipo simples, an de simples, en de dupla, e aí, por fim, esse daqui é o chamado alcino, que aparece aí o in de tripla. Dando a nomenclatura desse, nós temos 1, 2, 3 carbonos, portanto, nós temos prop, a ligação tripla propin, e aí, por fim, o O. Portanto, propino. Beleza? Agora, no caso de haver presença de compostos com mais de 4 carbonos e com ligação do tipo dupla ou mesmo tripla, nós vamos precisar indicar a posição da insaturação. Como? Nós vamos ter que contar aonde ela está, qual carbono aparece primeiro, a partir da extremidade mais próxima possível dela. E o número vai aparecer, gente, logo antes do infixo, separado por um tracinho aí, para não ficar estranho no português um número no meio de letras. Então, vamos lá. Esse daqui tem exatamente 4, portanto, nós começaremos ele como but. Met, et, prop, but. Aqui, a ligação precisa ser indicada a sua posição. Então, antes de eu colocar que esse é o butene, eu devo indicar onde ele está. Para isso, eu conto a partir da extremidade mais próxima. Notamos que a extremidade mais próxima é esta daqui, então vou começar a contar ela aqui. Esse será o carbono número 1, que é justamente onde aparece a dupla ligação.
Portanto, nós temos na posição 1, e é por isso que eu vou trazer esses tracinhos aqui, para separar o número das letras, e aí eu vou continuar a nomenclatura normalmente. A ligação dupla aparece como em, e aí eu vou colocar o de hidrocarboneto. Portanto, esse daqui é o but-1-eno, tá? Então começa a aparecer numerozinhos na nomenclatura dela. Olha esse segundo composto, aqui também é um but. Se ele é um but e a gente não coloca esses números, não tem como diferenciar, sendo que eles são diferentes. Nesse caso, tanto faz a extremidade que você começa, 1, e aí nós percebemos que está no carbono 2 a dupla ligação. Portanto, ele é o but, traço 2, traço, ligação dupla em hidrocarboneto O. Esse último aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Portanto, esse daqui é o X. Maravilha. Preciso contar então a extremidade aqui da esquerda aparece a primeira tripla, portanto 1. A gente vê que ele está no carbono 2, portanto esse é o X2, ligação tripla in, terminando com hidrocarboneto. X2-ino. E no caso de haver a presença de mais de uma insaturação de duas duplas ou duas triplas, além de colocar as posições, nós ainda deveremos colocar qual é a quantidade, adicionando um prefixo antes do in ou do en, como di, tri, tetra e assim por diante. Um pouquinho confuso, então vamos lá. Esse daqui tem 4, portanto 4 ele é o but. Existem ligações duplas e existem duas delas, então eu deverei posicioná-las e além disso indicar que existem duas. Contando da extremidade que aparece primeiro, tanto faz. Portanto, esse daqui primeiro está no carbono 1, 2 e o outro está lá no carbono 3. Portanto, tracinho, existe uma dupla no 1, uma dupla no 3, fechou o tracinho. Como nós temos duas duplas, eu vou colocar o prefixo de na frente e aí vem em de ligação dupla o. Portanto, esse é o but 1,3 de eno. Quando, gente, esses números aparecerem aqui e houver uma consoante antes e uma consoante depois, a gente vem aqui e coloca uma vogalzinha, o O ou o A, o que soa melhor. Nesse caso, entre buto e buta, o A encaixa melhor e ele fica sendo buta 1,3 de eno. Para esse segundo caso aqui, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Portanto, ept. Vamos lá. As ligações duplas estão mais próximas dessa extremidade. Portanto, 1, 2. O primeiro aqui aparece no 2. 3, 4. O segundo aparece no 4. E, portanto, nós temos ept 2,4, que é outro número. São 2. Então, di também são ligações duplas em e o. E aí, coloca de novo a vogalzinha. Veja que parece um pouco redundante colocar dois números e mesmo assim colocar a quantidade, não é? Mas essa é a regra da IUPAC, que seguem aí as nomenclaturas. Por fim, gente, existem alguns compostos que apresentam nomenclaturas específicas, geralmente os aromáticos, e aí não dá para você chegar a partir dessas regrinhas que eu passei. Nesse primeiro aqui, nós temos o benzeno, que é o anel aromático único. 2 anéis aromáticos condensados são chamados de naftaleno, presente aí na naftalina. E por fim, 3 anéis aromáticos juntos é o antraceno. Não precisa decorar, mas é bom que vocês saibam que eles têm esses nomezinhos específicos. Por fim, quando houver um composto fechado, mas não sendo aromático, você vai conseguir dar nomenclaturas para eles normalmente, apenas colocando a palavrinha círculo antes de tudo, match, propibut e assim por diante. Quando haver apenas uma insaturação, a gente também não vai precisar nem se preocupar em colocar a posição, porque a contagem da cadeia sempre será a partir aí do primeiro carbono. Então vejam, esse primeiro composto é constituído por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos fechados, então vou começar com a palavrinha ciclo. Portanto, esse é o ciclo, pente porque tem 5, todos eles ligações simples, então pentano, e o terminando, ele se torna o ciclo pentano. Nesse segundo caso, nós temos um total de 6 carbonos, portanto, ele fica sendo o ciclo.
Como aqui nós temos um H, fica um pouquinho estranho este H presente aqui no meio de vogais, a gente põe um tracinho e escreve a palavra X. E aí vem an, porque você tem ligação simples e O. Uma forma alternativa de fazer isso é colocando o ciclo. E aí, simplesmente tirando o H que não faz sentido no português. E aí ficando X sem o Hzinho. Isso pode acontecer para o heptano ou para o hexano. E por fim, este daqui também são formados por 6. É um ciclo também. É traço X. E aí eu venho aqui e coloco essa ligação dupla, que eu não preciso posicioná-la nesse caso, como em é o ciclo hexeno ou, simplificadamente, ciclo, tiro o H e hexeno. Beleza? Valeu!